Imagine finalmente obter tudo o que você sempre quis. A carreira, o dinheiro, o relacionamento perfeito, o reconhecimento, a segurança. Após anos de luta, sacrifício e expectativa, tudo finalmente se encaixou. Por um breve momento, você se sente exatamente como imaginou que se sentiria: completo, vitorioso, satisfeito. Então, algo inesperado acontece. A empolgação começa a desaparecer. O objeto que antes ocupava cada pensamento seu ao acordar torna-se comum. Sua mente, quase sem pedir permissão, começa a olhar para outra coisa. Uma casa maior, um cargo melhor, outra conquista, outro sonho, outro futuro. Sem perceber, você já começou a perseguir a felicidade tudo de novo. A maioria de nós assume que isso é simplesmente a natureza humana, uma imperfeição inofensiva, um hábito psicológico infeliz. Mas e se for algo muito mais profundo do que isso? E se esse ciclo sem fim não for uma falha na sua personalidade, mas a própria arquitetura da existência? Há quase 2 séculos, um filósofo propôs uma resposta tão inquietante que muitos leitores ainda acham difícil de aceitar. Ele argumentou que os seres humanos não sofrem porque ocasionalmente falham em obter o que desejam. Eles sofrem porque o desejo em si nunca termina. Seu nome era Arthur Schopenhauer, e ao contrário da maioria dos filósofos, ele não prometeu uma sociedade melhor, uma civilização mais racional ou um futuro brilhante. Em vez disso, ele fez uma pergunta que poucos estão dispostos a enfrentar. E se a própria vida for movida por uma fome infinita que nunca pode ser verdadeiramente saciada? À primeira vista, Schopenhauer parece o último filósofo com quem alguém gostaria de passar o tempo. Ele é frequentemente descrito como o grande pessimista, o filósofo do desespero, o homem que acreditava que a existência era fundamentalmente trágica. Mas reputações costumam ser enganosas. Schopenhauer não estava interessado em tornar as pessoas miseráveis. Ele acreditava que elas já eram. Sua ambição era algo muito mais incomum. Ele queria explicar o porquê. Muito antes de os psicólogos estudarem a insatisfação crônica, muito antes de os economistas falarem sobre a esteira hedônica, muito antes de os neurocientistas investigarem a dopamina e os circuitos de recompensa, Schopenhauer já havia identificado um padrão que a vida moderna parece confirmar todos os dias. Os seres humanos são assustadoramente bons em se adaptar. Cada sucesso eventualmente se torna normal. Cada luxo vira rotina. Cada vitória perde silenciosamente sua intensidade emocional. O extraordinário torna-se ordinário. O novo torna-se familiar. O milagre torna-se expectativa. E assim, a busca recomeça. Se isso soa estranhamente contemporâneo, é porque o nosso mundo se tornou uma máquina gigantesca, projetada para explorar precisamente esse mecanismo. Anúncios raramente vendem produtos. Eles vendem versões futuras de nós mesmos. As redes sociais raramente oferecem satisfação. Elas oferecem comparação. A cultura de consumo sobrevive nos convencendo de que a plenitude está sempre a uma compra, uma promoção, uma experiência ou um relacionamento de distância. Schopenhauer teria reconhecido isso imediatamente. Não porque previu os smartphones, mas porque acreditava que o mecanismo em si era atemporal. O objeto muda, o desejo permanece. Para entender por que ele acreditava nisso, devemos nos afastar brevemente do mundo moderno e retornar à Alemanha. No início do século XIX, a Europa estava embriagada de otimismo. O iluminismo celebrava a razão. A ciência prometia progresso. A indústria prometia prosperidade. As revoluções políticas
prometiam liberdade. Muitos filósofos imaginavam a história se desenrolando em direção a uma perfeição cada vez maior. Schopenhauer olhou para essa confiança com profunda suspeita. Ele admirava a razão, mas simplesmente se recusava a adorá-la. Ele havia herdado a revolução filosófica iniciada por Immanuel Kant. Kant argumentara que os seres humanos nunca experimentam a realidade exatamente como ela existe. Em vez disso, nossas mentes organizam ativamente a experiência antes de nos tornarmos conscientes dela. Espaço, tempo, causa e efeito não são apenas características do mundo externo. São também estruturas impostas pela própria percepção humana. Essa visão mudou a filosofia para sempre. Mas Schopenhauer acreditava que Kant havia parado no meio do caminho. Se o mundo que experimentamos já é filtrado pela mente, então o que existe por baixo desses filtros? O que é a realidade antes de se tornar percepção? A maioria dos filósofos responderia com conceitos abstratos: substância, matéria, Deus, razão. Schopenhauer propôs algo radicalmente diferente. Ele chamou isso de a vontade. Não a força de vontade, não a intenção consciente, não a determinação pessoal. Algo infinitamente mais profundo. Uma força cega, inconsciente e incessante, que impulsiona cada coisa viva à existência. Plantas buscando a luz do sol, animais caçando para sobreviver, seres humanos perseguindo amor, sucesso, reconhecimento, prazer, conhecimento, poder. Tudo, ele argumentava, expressa o mesmo movimento subjacente. A vida quer mais vida. O desejo quer mais desejo. A vontade nunca descansa. Ela não pode descansar. Por quê? No momento em que um desejo é satisfeito, outro aparece imediatamente. Imagine estar em uma praia enquanto as ondas alcançam a areia continuamente. Nenhuma onda isolada é o oceano, mas cada onda expressa a natureza do oceano. Os desejos humanos funcionam da mesma forma. Cada ambição parece única. Tornar-se rico, encontrar o amor, escrever um livro, viajar pelo mundo, vencer uma eleição, criar uma família, dominar um instrumento. No entanto, sob todos esses objetivos individuais, reside a mesma corrente invisível. A vontade se expressando através de inúmeras formas diferentes. A tragédia, acreditava Schopenhauer, é que confundimos as ondas com o oceano. Imaginamos que satisfazer um desejo específico finalmente trará uma paz duradoura. Mas satisfazer o desejo não elimina a vontade. Apenas dá à vontade um novo disfarce. Aqui, Schopenhauer introduz uma das ideias mais inquietantes de toda a filosofia. A existência humana oscila entre apenas duas condições fundamentais: o desejo e o tédio. Quando nos falta o que queremos, sofremos porque desejamos. Quando finalmente o obtemos, o desejo desaparece brevemente. Mas sem o desejo, surge outra experiência: o tédio. A sensação inquieta de que algo está faltando, de que a vida deveria conter mais, de que em algum outro lugar, com outra pessoa, algo melhor deve existir. A maioria das pessoas interpreta o tédio como vazio. Schopenhauer o interpretava como revelação. Ele revela que alcançar nossos objetivos nunca foi o destino final que imaginávamos. Apenas adiou a insatisfação. Olhe ao redor hoje. Pessoas em filas pegam instintivamente seus telefones. Conversas param por apenas alguns segundos antes de alguém checar notificações. Plataformas de streaming começam automaticamente outro episódio antes que o anterior termine. O silêncio tornou-se desconfortável. A espera tornou-se intolerável. Por quê? Porque a quietude ameaça expor algo que gastamos uma energia enorme tentando evitar: a vontade sem um objeto.
a mente buscando desesperadamente por outro desejo, outra distração, outra promessa. Schopenhauer acreditava que a civilização inventa continuamente novos entretenimentos, não porque o entretenimento seja mau, mas porque a autoconsciência ininterrupta é extraordinariamente difícil de suportar. Muitos de nós acreditamos que estamos buscando a felicidade. Talvez, sugeriu ele, estejamos na verdade fugindo de nós mesmos. Essa percepção ajuda-o a explicar algo que o intrigou ao longo da vida. Por que as sociedades se tornam mais ricas sem se tornarem proporcionalmente mais felizes? Por que os confortos se multiplicam enquanto a ansiedade permanece? Por que as oportunidades se expandem enquanto a insatisfação persiste? Melhorias materiais, sem dúvida, reduzem muitas formas de sofrimento. Schopenhauer nunca negou isso. Mas o conforto não pode silenciar a vontade, porque a vontade não está pedindo conforto. Ela está pedindo para continuar querendo. Essa distinção muda tudo. Ela transforma o sucesso de um destino em um processo. Ela explica por que a conquista costuma produzir apenas uma plenitude temporária. Ela revela por que a comparação pode se tornar infinita. E sugere algo profundamente perturbador. Talvez a maior prisão não esteja fora de nós. Talvez ela seja o motor invisível gerando continuamente novos desejos a partir de dentro. É aqui que Schopenhauer se afasta de quase todas as filosofias otimistas anteriores. Ele não acredita que a história está melhorando constantemente. Ele não acredita que a razão sozinha libertará a humanidade. Ele não acredita que a tecnologia resolverá os problemas mais profundos da existência, porque nenhuma dessas coisas ataca a fonte do sofrimento em si. Elas apenas fornecem à vontade novos objetos para perseguir. No entanto, Schopenhauer não estava pregando o desespero. Longe disso. Se o desejo é a fonte do sofrimento, então a pergunta verdadeiramente importante não é mais como satisfazer o desejo. Ela se torna algo infinitamente mais profundo. Podemos, mesmo que por um momento, nos tornar livres da própria vontade? Essa pergunta levaria Schopenhauer a uma resposta diferente de tudo o que foi proposto pelos grandes otimistas de sua época. E influenciaria uma gama impressionante de pensadores, de Richard Wagner e Lev Tolstói a Sigmund Freud, Carl Jung e um jovem filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que primeiro admiraria Schopenhauer como um mestre espiritual antes de passar o resto de sua vida filosófica tentando superá-lo. Se Schopenhauer tivesse parado após descrever o ciclo interminável do desejo, sua filosofia seria pouco mais que uma forma elegante de niilismo. Felizmente, ele não parou por aí. A questão real nunca foi se o sofrimento existe. Quase todo mundo já sabe disso. A questão real era se os seres humanos poderiam um dia sair da engrenagem que o produz. Poderíamos, mesmo que brevemente, silenciar a vontade? Schopenhauer acreditava que a resposta era sim, mas não da maneira que a maioria imagina. Hoje, quando pensamos em liberdade, geralmente imaginamos adquirir algo. Mais escolhas, mais dinheiro, mais oportunidades, mais independência. Schopenhauer sugeriu algo quase impossível de aceitar para a mente moderna. A liberdade pode não consistir em ter mais. Ela pode consistir em querer menos. Essa ideia parece simples, mas é tudo menos isso. Porque reduzir o desejo não requer apenas mudar o comportamento. Requer mudar a relação que temos com nós mesmos. A vontade não vive apenas dentro de nossas ambizioni. Ela se esconde dentro de nossa identidade. Ela sussurra que devemos nos tornar alguém mais bem-sucedido, mais admirado, mais atraente,
mais influente. Ela nos convence de que a plenitude sempre pertence a uma versão futura de nós mesmos. Esse futuro, no entanto, tem um hábito curioso. Ele nunca chega. Toda vez que o alcançamos, ele silenciosamente se move para mais longe. Schopenhauer entendeu algo profundamente desconfortável. A maior ilusão não é acreditar que a felicidade existe. É acreditar que a felicidade espera logo após a próxima conquista. Foi por isso que ele se fascinou por algo que muitos filósofos europeus haviam ignorado: o pensamento oriental. Quando Schopenhauer encontrou os Upanishads e a filosofia budista, ele acreditou ter descoberto pensadores enfrentando o exato mesmo problema. Civilizações diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, mas conclusões notavelmente semelhantes. Ambos reconheciam o desejo como uma fonte fundamental de sofrimento. Nenhum deles imaginava que a paz duradoura poderia ser obtida apenas satisfazendo mais desejos. Isso foi revolucionário na Europa do século XIX. Enquanto a sociedade industrial celebrava a expansão e a aquisição, Schopenhauer lia tradições que sugeriam que a verdadeira libertação começa através da renúncia. Não porque o mundo seja mau, mas porque o apego transforma silenciosamente cada bênção em outra fonte de ansiedade. Quanto mais desesperadamente nos agarramos a algo, mais poder aquilo ganha sobre nós. Considere como o medo opera. O medo de perder a riqueza só existe porque a riqueza se tornou parte da identidade de alguém. O medo da rejeição existe porque a aceitação tornou-se essencial para o bispo-a autoimagem. O medo do falhanço existe porque o sucesso tornou-se a medida do valor de alguém. O objeto muda, o mecanismo permanece. O desejo cria dependência. A dependência cria vulnerabilidade. A vontade aperta seu cerco. No entanto, Schopenhauer não defendia o afastamento total da vida. Ele entendia que o escape absoluto era impossível. Enquanto vivermos, a vontade continuará se expressando através de nós. O que importa é se nos identificamos completamente com ela. E aqui sua filosofia toma um rumo inesperadamente belo. Ele acreditava que havia momentos raros em que a vontade silencia. Momentos em que paramos de perguntar o que a realidade pode nos dar e simplesmente contemplamos o que já existe. A arte para Schopenhauer não era entretenimento, era libertação. Imagine estar diante de uma grande pintura, ouvindo uma sinfonia, lendo um poema tão extraordinário que, por alguns minutos, você se esquece de si mesmo inteiramente. Suas ambições desaparecem. Suas ansiedades se dissolvem. Você para de calcular, comparar, planejar, desejar. Por um breve momento há apenas atenção, apenas percepção, apenas presença. Segundo Schopenhauer, isso não é meramente prazer estético. É um dos poucos escapes genuínos da tirania da vontade. Note como isso é radicalmente diferente da forma como consumimos arte hoje. Assistindo a um filme enquanto checamos o celular, ouvindo música como ruído de fundo, rolando por obras-primas em segundos. Até a beleza tornou-se outro objeto de consumo. Schopenhauer acreditava que a verdadeira contemplação exigia algo muito mais raro: a quietude. Não porque a quietude seja passiva, mas porque ela interrompe o ímpeto incessante do querer. A música ocupava um lugar especialmente privilegiado em sua filosofia. Diferente da pintura ou escultura, a música não imita objetos. Ela não representa árvores, montanhas ou rostos humanos. Ela expressa o próprio movimento, a própria emoção, o pulso invisível sob as aparências. Schopenhauer acreditava que a música fala mais diretamente do que qualquer outra arte, porque espelha a estrutura da vontade
sem precisar de conceitos ou imagens. Não é coincidência que Richard Wagner tenha sido profundamente influenciado por seu pensamento. Nem surpreende que inúmeros compositores, escritores e cineastas tenham descoberto em Schopenhauer uma linguagem capaz de descrever realidades emocionais que a filosofia comum costumava ignorar. Mas havia outro caminho além da contemplação estética: a compaixão. À primeira vista, a compaixão parece quase não relacionada à metafísica. No entanto, para Schopenhauer, ela seguia naturalmente de sua compreensão da realidade. Se cada indivíduo é, em última análise, uma expressão da mesma vontade subjacente, então as fronteiras que separam o eu do outro tornam-se menos absolutas do que parecem. O sofrimento de outra pessoa não é inteiramente estrangeiro. Ele pertence à mesma condição trágica que todos compartilhamos. A compaixão, portanto, não é apenas generosidade moral. É um momento de reconhecimento, um vislumbre além da individualidade. A percepção de que cada vida carrega o mesmo fardo invisível. Essa ideia influenciou profundamente pensadores posteriores. Também explica por que Schopenhauer rejeitou a crença otimista de que os seres humanos são criaturas naturalmente racionais, perseguindo ideais nobres. Ele acreditava que somos muito mais vulneráveis, instintivos e conflituosos. Décadas depois, Sigmund Freud construiria toda uma psicologia sobre a descoberta de que forças inconscientes moldam o comportamento consciente. Carl Jung exploraria símbolos emergindo de profundezas além da percepção comum. Filósofos existencialistas descreveriam a ansiedade como uma característica permanente da existência humana, em vez de uma doença temporária. Nenhum deles simplesmente repetiu Schopenhauer, mas todos herdaram perguntas que ele já ousara fazer. Talvez seu herdeiro intelectual mais famoso, no entanto, tenha sido também seu maior crítico. Quando Friedrich Nietzsche encontrou pela primeira vez o mundo como vontade e representação, sentiu como se tivesse descoberto um pai filosófico. Schopenhauer falava com uma honestidade assombrosa. Ele recusava ilusões confortáveis. Descrevia o sofrimento sem sentimentalismo. O jovem Nietzsche o admirava imensamente. Mas a admiração eventualmente tornou-se rebeldia. Onde Schopenhauer buscava a paz através da redução do desejo, Nietzsche argumentaria mais tarde que a vida deve ser afirmada precisamente em toda a sua luta, incerteza e contradição. Onde Schopenhauer buscava o escape, Nietzsche buscava a transformação. Um filósofo perguntou como silenciar a vontade. O outro perguntou como dançar com ela. O desentendimento entre eles tornou-se uma das conversas definidoras da filosofia moderna. No entanto, nem mesmo Nietzsche escapou totalmente de Schopenhauer. Passamos a vida discutindo com mais paixão com aqueles que primeiro mudaram a nossa forma de pensar. Talvez esse seja o maior legado de Schopenhauer. Não o pessimismo, não o desespero, mas a coragem intelectual. Ele se recusou a lisonjear a humanidade, recusou-se a prometer um progresso inevitável, recusou-se a confundir conforto com verdade. Em uma era cada vez mais obcecada por otimismo, produtividade e autoaperfeiçoamento sem fim, sua filosofia soa estranhamente contemporânea. Todos os dias somos encorajados a nos tornar versões melhores de nós mesmos, mais eficientes, mais bem-sucedidos, mais desejáveis, mais visíveis. Raramente somos convidados a perguntar se a corrida em si merece ser corrida. Schopenhauer força essa pergunta sobre nós. Ele nos lembra que existe uma diferença profunda entre melhorar nossas circunstâncias e entender nossa condição. O primeiro pode tornar a vida mais fácil. O segundo pode tornar a vida mais sábia.
Sua filosofia não nos pede para rejeitar a ambição. Pede para examiná-la. Não condena o prazer. Pergunta por que o prazer desaparece tão rápido. Não nega a felicidade. Pergunta por que continuamos procurando por ela em lugares onde ela nunca parece permanecer. Talvez seja por isso que Schopenhauer continue falando com tanta força através de 2 séculos. Porque ele entendeu algo que nossa civilização tecnológica ainda luta para aceitar. O problema humano não é simplesmente que nos falta o suficiente. É que o suficiente em si é assustadoramente difícil de reconhecer. E até que entendamos que nenhuma conquista nos satisfará finalmente, nenhuma posse nos completará permanentemente e nenhum futuro nos resgatará plenamente de nós mesmos, continuaremos correndo. Pois, sob cada sonho que realizamos, outro sonho já está começando silenciosamente. E em algum lugar sob todos eles, escondida sob cada ambição, cada medo, cada saudade e cada triunfo, a vontade continua seu trabalho silencioso, sempre se movendo, sempre alcançando, sempre pedindo por mais. A liberdade mais profunda, acreditava Schopenhauer, começa não quando finalmente obtemos tudo o que desejamos, mas quando, pela primeira vez, descobrimos que não somos mais completamente governados pelos nossos desejos.